O pessoal está me pedindo para fazer uma análise da atual circunstância, da atual crise política e econômica. Então vamos lá. Há uns 5 anos atrás, eu estava debatendo com o Daniel Fraga, então ele falava que a dívida pública brasileira uma bomba relógio, que estava muito grande, estava crescendo muito rápido. E eu falei que não, que a dívida pública não estava crescendo rápido e que estava tudo sob controle. Aí ele me passou um vídeo do Rodrigo Constantino explicando esse trem que ia estourar, e eu também falei que não ia estourar a dívida. E agora surgiu uma crise fiscal. O problema, no meu entender, não está no tamanho da dívida. O problema não é na dívida. O problema é no gasto público. Então, o gasto público veio crescendo acima do PIB logo depois da Constituição de 88, entendeu? Então, vamos botar, tem 12 com mais 16... Tem quase 30 anos, então não é uma questão do PT, tanto é que o PT saiu do poder e o problema continua. Se fosse o PT, o problema estava resolvido. Então vai ter que fazer emenda constitucional para solucionar o problema. Existem vinculações na Constituição, né? É no mínimo isso para a educação, no mínimo isso para a saúde, isso aqui. E esse trem foi engessando o orçamento. E um bom administrador precisaria tirar de um lugar para botar no outro e fica todo amarrado, então o trem não funciona. O Delfim Neto apareceu na Globo News esses dias e explicou. Então, o diagnóstico está perfeito, né? Tem que gastar menos, assim como a gente faz na vida da gente quando a gente fica desempregado. Só que o governo fica todo amarrado, o trem não funciona, a democracia brasileira não está funcionando. E eu vou mostrar então para vocês por que eu vejo que a dívida bruta do governo federal, dos municípios, por enquanto ainda não está muito grave. Um dos indicadores que não está grave é a inflação. Quando você não acredita numa moeda, ela perde o valor de compra dela, todo mundo corre, há uma corrida para os ativos reais, imóveis, tá? Todo mundo sai das aplicações financeiras, não compra título do governo. Então isso ainda não está acontecendo e não me parece perto de acontecer. Então, a dívida bruta, ela não está tão grave ainda. O problema é que se continuar sem fazer reforma nos gastos do governo, é evidente que vai dar problema. Mas, aparentemente, as reformas vão ser feitas, né? E a gente analisa também a outra questão, uma moeda ela não tem valor, ou as pessoas não acreditam nela, quando a situação externa está grave. Então, as exportações brasileiras estão aumentando, apesar do preço estar caindo, numericamente está até parado, mas está aumentando as importações diminuíram muito, as viagens para o exterior diminuíram muito, então a situação com relação às contas externas está tranquila, está muito bem, o real já se desvalorizou, né? Na questão da inflação já houve um movimento cambial para dar inflação, já houve acerto dos preços administrados, então já houve muito acerto, então muita coisa, a questão da inflação e das contas externas já foi ajustada, agora só falta a questão fiscal. E a questão fiscal não é uma questão matemática, não é uma questão de economia. O problema todo é político. E aparentemente agora com a queda da Dilma e a ascensão do Michel Temer, apesar de ter subido, tá, o mesmo tipo de gente, não vamos nos enganar e achar que agora está tudo certinho, mas pelo menos o Michel Temer tem maioria no Congresso. Então tanto é que ele aprovou o novo resultado primário aí de menos 170 bilhões. Então o pessoal fala que superávit primário é economia para pagar juros, é tudo mentira, tá? O resultado primário é o resultado do governo federal antes das despesas e receitas financeiras. Então é igual aquele EBITDA das empresas. Mas tem essa definição que é economia para pagar juros. Eu queria ver eles pararam de falar agora que é economia para pagar juros. A imprensa também dá definições erradas. Tá, mas então, vamos lá, o que a gente tem que fazer diante dessas circunstâncias? Primeiro, não acreditar que o problema estava no PT, o problema não está no político, o problema está no eleitor que vota no político bandido. E como que a gente vai fazer para escapar disso? Eu sinceramente não sei, tá? Acho que juntou população, política e legislação e está dando uma democracia que não funciona, não é no PT não, você pega de prefeitura, governos estaduais
ao governo federal. O brasileiro ele quer favores do Estado. Então, quer uma aposentadoria, quer Bolsa Família, quer faculdade de graça, ele quer tudo de graça. E evidentemente que isso alguém tem que pagar. A população brasileira está começando a tomar noção de que quem paga o benefício de um é o outro. Então, a população se nega a pagar mais tributos. Vincular agora tributo a gasto, pelo menos, né? Até que enfim. Então, a população brasileira não está aceitando mais tributos. Se ela não está aceitando mais tributos, por enquanto a solução está sendo gastar mais do que arrecada. Outra coisa interessante é o seguinte, eu também não tinha muita noção desses trem, tá? A gente não fica estudando, eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. Mas a arrecadação tributária, quando o PIB está crescendo, ela cresce muito acima do PIB. E quando o PIB cai, ela cai muito mais forte que o PIB. Eu não sabia desse ciclo, não. Eu acho que tem muito a ver também a questão econômica brasileira. Agora tem muito a ver, porque é o seguinte, o Brasil tinha um boom das commodities, então as mercadorias que o Brasil vendia valorizava muito. Com a queda do preço das commodities, petróleo, essas coisas, nós perdemos o nosso poder de compra. Se a gente não viaja para o exterior, não compra mercadorias no exterior, o governo não arrecada tributos sobre entendeu? Ele põe IOF, põe um monte de coisa sobre as viagens no exterior, sobre as compras no exterior, são tributos fáceis de arrecadar. E como essas importações diminuíram, a gente fez o ajuste cambial, mas em compensação o governo diminuiu a arrecadação dele. Então, a verdade é o seguinte, a gente olha os números, então eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é a quantidade de importações, que o Brasil realmente diminuiu, então diminui a arrecadação. E com a crise econômica, as empresas deixam de ter lucro, então a arrecadação cai muito com essa crise. Então agora, como diz o Warren Buffett, com essa maré baixa, a gente viu quem estava nadando pelado, ou seja, nós vimos que os governos estavam gastando mais do que eles podiam. Até 2010, 2011, o trem estava tampado por uma super arrecadação. Só que agora o trem caiu, vamos botar para níveis normais. Como a população brasileira está se negando a pagar mais tributos, o ajuste vai ser feito pelo corte das despesas. O Henrique Meirelles, pelo que eu estou vendo, eles estão tentando implantar fórmulas de corte de gasto, não para o agora, porque se implantar para cortar o gasto agora, o Temer vai ser punido, ou seja, a população não gosta de corte de gasto. Eu gosto que mantenha esses benefícios. Então eles estão fazendo fórmulas para botar na Constituição para cortar os gastos lá na frente, mesmo porque a dívida pública não está muito alta, então ainda dá para segurar. Então cortaria mais no futuro e joga mais para o governo futuro, né? Até uma estratégia inteligente. Mas se implantar isso na Constituição e tirar alguns erros que existem na Constituição de obrigações de gasto, aquelas vinculações de receita, tá? Eles fazem na Constituição uma vinculação de receita e todo ano tem que fazer, todo ano não sei lá, tanto tempo tem que fazer desvinculação das receitas, aquela chamada DRU, desvinculação das receitas da União. Quer dizer, você obriga o cara vincula a receita e desvincula a receita. Então no Brasil tem uns trem que politicamente tá um angu, entendeu? E a questão econômica do Brasil não é grave, a situação brasileira é boa, as contas externas estão bem, a inflação caindo, o único problema é cortar gasto. Então isso não é uma questão, economicamente está fácil de resolver. Só que a questão política não deixa. E o crescimento do PIB, a medida do PIB, o PIB tem muito corte, cabelo, unha, tem coisas, né, que no meu entender não é para estar no PIB. Então se mede muito esses gastos supérfluos e na hora que tem que se cortar esses gastos, cai o PIB. Então eu acho que, agora realmente o desemprego é um problema grave. Teria que organizar o país para que, entendeu? Se você quer cortar desemprego, abaixa o salário mínimo. Basta baixar o salário mínimo que todo mundo vai ter emprego. O problema é que não, entendeu? Começa a colocar um monte de norma de defesa do trabalhador, não sei o quê, e depois vira igual a Europa lá, aí o desemprego fica alto. Então tudo é fácil de resolver, mas precisa de vontade política e que o povo aceite ter menos dinheiro e viver com mais humildade, entendeu? Você tem que levar uma vida mais austera. O que o Brasil está precisando no momento é de austeridade, de enfrentar os problemas pela frente. E o pessoal fala, mas o Temer vai arrebentar com a nossa aposentadoria. Vai, gente. E outra coisa,
Não estou defendendo o Temer, não. Igual o pessoal falava que eu defendia o PT. Eu não defendo o governo, eu defendo o Brasil. Eu quero que o Brasil se dê bem. Eu estou para me aposentar, eu sei que a minha aposentadoria vai ser, uma parte vai ser tirada, entendeu? Os benefícios da aposentadoria, e tem que ser assim mesmo. Se a aposentadoria não vai ser boa, eu que me cuide, que cuide da minha saúde, para que eu possa trabalhar com mais tempo, se eu tiver que trabalhar mesmo aposentado. Então cada um tem que se virar, e não ficar reclamando do governo e pedindo mais dinheiro para o governo, porque o governo já não tem mais dinheiro mesmo, porque o dinheiro não é do governo, somos nós que pagamos os tributos. Falou, moçada?